Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Antônio Carlos Seislak, sou médico clínico geral aposentado do Ministério da Saúde, por onde atuei durante 37 anos, aqui no Rio de Janeiro. Sou acupunturista e estudioso e trabalho com plantas medicinais e fitoterapia há quase 30 anos. Sou membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Fitoterapia, onde atualmente sou vice-presidente da associação, e sou coautor do livro Fitoterapia Contemporânea, que é publicado pela editora Guanabara Kugan e que se encontra em sua terceira edição. Trabalhei também durante 12 anos no programa de plantas medicinais e fitoterapia da Secretaria Municipal de Saúde aqui no Rio de Janeiro. Sou um homem branco, cis, idoso, poucos cabelos brancos, porque me faltam já muitos, e estou vestindo uma camisa social clara e uso um óculos de armação mais escura, e estou num ambiente em que visualiza-se um ar-condicionado ao fundo, uma parede clara, umas persianas e uma estante lateral. No curso, eu vou apresentar casos clínicos relacionados ao aparelho cardiovascular, nesse módulo do curso de fisiopatologia e fitoterapia. Vamos procurar seguir um roteiro, né? Um roteiro em que estabelecemos aqui os antecedentes do paciente, os medicamentos por ele utilizados, um exame físico sumário, exames complementares e o diagnóstico. A partir de então, discutiremos os planos de cuidado inicial e a sugestão de fitoterápicos para o caso em questão. E elaboraremos, então, uma prescrição e apresentaremos, então, a evolução do caso. Então, o caso é de JC, um homem de 65 anos, ele é músico e divorciado. A história se inicia que, após mais uma noite em que ele se apresentou com seu grupo musical em um bar no Rio de Janeiro, ele, ainda no trabalho, começou a apresentar queixas de tonteira, formigamento no antebraço e na mão esquerda e disartria. Diante disso, foi levado a uma emergência e foi diagnosticado como um acidente vascular encefálico isquêmico transitório, visto que, em pouco mais de uma hora, os sintomas regrediram totalmente. A tomografia de crânio realizada durante esse atendimento não evidenciou nenhum tipo de lesão naquele momento. Os níveis tensionais estavam dentro da normalidade. Vou falar um pouquinho, então, do comportamento desse paciente, que muitas vezes ajuda a gente a entender essa situação clínica que ele estava vivendo, né? Então, é um paciente que tinha como comportamento habitual, todas as noites, após o show, ficar em encontro com os amigos, né, que ficavam bebendo, bebidas alcoólicas, fazendo uma alimentação gordurosa, né? Ele tinha também, por conta disso, noites muito mal dormidas, fumava desde os 17 anos, e a gente entende que, em função também desse comportamento, ele teve uma contribuição importante para o acidente vascular encefálico que ele produziu. Então, esse paciente, diante desse quadro clínico, em que houve a reversão dos sintomas, ele acabou sendo liberado para a residência com o uso de atorvastatina 10 miligramas e a aspirina também 100 miligramas por dia. O diagnóstico, então, desse paciente foi um acidente vascular encefálico isquêmico transitório e, possivelmente, o desenvolvimento de aterosclerose. Então, aqui, eu penso que seria um momento, né, em que vocês poderiam dar uma pausa no vídeo para que vocês, durante a interação, né, com essa aula, possam pensar em planos de cuidados não farmacológicos que deveriam ser orientados a esse paciente. Então, dentro desses planos que nós entendemos, não farmacológicos, instituímos que seria bom para esse paciente um repouso durante algum tempo, quer dizer, se afastar do trabalho durante algum tempo,
procurar dormir melhor, ter uma alimentação com pouca gordura e pouco sal, suspender o tabagismo e interromper o uso de bebidas alcoólicas. Então, esses seriam os primeiros cuidados não farmacológicos que o paciente deveria seguir. Na primeira consulta ambulatorial, que ele submeteu 30 dias após essa intercorrência, ele encontrava-se assintomático, com uma pressão arterial dentro do normal, e notou-se uma obesidade, que o paciente era um paciente obeso, grau 1, com um IMC em torno quase de 34. Os exames realizados mostravam que ele tinha um colesterol bem elevado, na faixa dos 340, as custas do LDL, né, que é o colesterol ruim, e que tinha um HDL, o colesterol bom, baixo. E os triglicerídeos também elevados. Mas não tinha alterações nos índices glicêmicos. Submetido a um ecodoppler de carótidas vertebrais, mostrou que ele tinha uma obstrução bilateral nas bifurcações na faixa dos 20%, e a ressonância magnética do crânio não mostrou sequelas isquêmicas. O raio-x de tórax, então, evidenciava sinais incipientes de DPOC. Isso mostra, então, que o paciente teve um acidente isquêmico, né, e que não deixou sequelas maiores a nível cerebrais. Foi mantido, então, o tratamento medicamentoso, né, a statina e o AAS, e foi orientado a consultar a nutricionista para corrigir a alimentação e consultar também um pneumologista para ver em que condições se encontrava aquele DPOC incipiente. Orientado também a prática de atividades físicas guiadas por profissional especializado, né? Porque não poderia forçar muito a atividade física, mas também seria muito indicado, no caso dele, que ele praticasse atividade física para ajudar no controle do colesterol e melhorar todo o sistema cardiovascular. Foi instituído, então, um acompanhamento trimestral desse paciente. Evolutivamente, durante os 3 meses, ele procurou seguir todas as orientações farmacológicas e não farmacológicas que foram propostas. Retornou, então, ao trabalho mais magro, procurando dormir melhor, se alimentando melhor, e assim reduziu drasticamente a ingestão de bebidas alcoólicas e fez também um uso correto da medicação. Com isso, os exames laboratoriais mostraram que os lipídios, né, o colesterol e os triglicerídeos, caíram para níveis considerados satisfatórios. No entanto, como é muito comum o uso da atorvastatina, quer dizer, das estatinas em geral, o paciente começou a perceber dores e um desconforto muscular muito grande, que foi se intensificando cada vez mais, e isso foi atribuído à estatina. Ele já tinha sido avisado pelo médico dessa possibilidade, conversou com o médico substituiu a atorvastatina pela rosuvastatina na tentativa de diminuir esse quadro de incômodo muscular, mas não teve resultado com isso. E com a passagem de tempo, em relação ao quadro agudo que ele teve, o que também é muito comum com os pacientes, com as pessoas em geral, é que elas comecem a se preocupar um pouco com a doença, com aquilo com aquele quadro que ela teve, aquele quadro agudo, porque ela tem se percebido bem, a pressão tem estado boa, normal. Então, a pessoa começa a deixar de lado um pouco os cuidados que deveriam ser seguidamente continuados, né? E aí ele relaxou com a dieta, suspendeu o uso da medicação, tá? Voltando ao trabalho, voltou à vida noturna, com todas aquelas questões comportamentais que nós apresentamos, e aí, quando ele chegou à terceira consulta ambulatorial, e o profissional observou que o colesterol dele ter voltado a subir, que os triglicerídeos tinham voltado a subir e que ele tinha abandonado o tratamento, né? Embora o quadro clínico dele fosse bom, né, o profissional dedicou alguns minutos da consulta, provocando junto a ele uma reflexão, focando no episódio que ele já tinha tido, né, abordando os riscos e consequências que esse estilo de vida poderia levar a ele num comprometimento maior da saúde. E, diante disso, pediu que ele retornasse ao cuidado nutricional, né, se dedicasse mais a cuidar da sua alimentação e encaminhou ao acompanhamento psicológico para que fosse dada uma sustentação
a essa situação de estilo de vida dele. E nessa consulta, como ele tinha suspendido, né, a medicação que estava fazendo uso, o médico resolveu propor a ele um novo tipo de tratamento, que seria agora um tratamento fitoterápico. E, diante disso, o médico procurou traçar um plano terapêutico fitoterápico, né? Aí, nesse caso, a gente também deve parar um pouquinho, a sugestão é que pare um pouquinho a evolução dos slides e pense que tipo de plano terapêutico fitoterápico poderia ser encaminhado para esse paciente, né? Que plantas medicinais esse paciente poderia estar utilizando para cuidar dessa dislipidemia dele, já que ele não estava conseguindo fazer o uso das estatinas. Que outros fitoterápicos poderiam ser interessantes para cuidar da saúde neurológica desse paciente. Então, diante disso, nós fazemos aqui uma opção de tratamento oral para as dislipidemias, apresentando várias plantas medicinais para vocês. Então, temos aqui a curcuma longa, que é a cúrcuma, o Allium sativum, que é o alho, né? O Crataegus, que é o crataego, a Cinara escolimas, que é a alcachofra, a Solanum melongena, que é a berinjela, a Vena sativa, que é a aveia, a Thea sinensis, que é o chá verde, Olea europeia, oliveira, Eclipta prostata, que é a erva-botão, ou também conhecido como agrião do brejo, e a Vitis vinifera, que é a uva, videira. Então, essas plantas medicinais todas têm utilidade, podem ser utilizadas no tratamento das dislipidemias, sabendo que muitas dessas plantas não têm apenas ações relacionadas às dislipidemias, elas podem ser utilizadas em vários outros sistemas, como vocês aprenderam provavelmente nas aulas anteriores. Decidimos, então, uma receita fitoterápica para o JC e prescreveu-se inicialmente a Cinara escolimus, que é a alcachofra, que se usa, a parte medicamentosa são as folhas, como o agente principal para tratar a dislipidemia. Nesse caso, essa droga vegetal foi em pó, 300 miligramas por cápsula, tomando 2 vezes ao dia, então, da alcachofra. Instituímos também a ginkgo biloba, né, conhecida popularmente como ginkgo, da qual utilizamos as folhas, que tem ação neuroprotetora e também atua na viscosidade sanguínea. Nesse caso, utilizamos o extrato seco padronizado EGB 761, é um extrato seco que é padronizado em 24% de glicosídeos flavônicos e 6% de terpenoides. É o extrato seco mais estudado e que, nesse caso, o paciente vai utilizar 120 miligramas por cápsula 2 vezes ao dia. E também decidiu-se utilizar uma planta ansiolítica para diminuir a ansiedade desse paciente, melhorar o sono dele. Escolhemos a Passiflora incarnata, que é o maracujá, né, da qual se utilizam as folhas, uma droga vegetal rasurada, né? Então, prepara-se 4 gramas das folhas rasuradas, da droga vegetal, as folhas secas, né, para 1 xícara de chá de água, e vai se preparar esse chá numa decocção por 10 minutos. Aqui, neste caso da Passiflora, é muito interessante que se faça isso, esse cozimento, né, das folhas, sem tampa, tá? Durante 10 minutos, para eliminar uma substância que é o ácido cianídrico, que é liberado pelos glicosídeos cianogênicos. E aí, depois do cozimento, deixa-se amornar e toma 30 minutos antes de dormir, né? Então, em relação à Passiflora, quero frisar aqui que não se deve utilizar folhas frescas do maracujá para o preparo do chá, aqui no caso nem a infusão, é a decocção, pelo risco da intoxicação cianídrica. E essa intoxicação, ela tem muito a ver com uma dificuldade, um prejuízo que acontece na hemoglobina em carregar o oxigênio, fazendo com que haja uma diminuição da oxigenação no sangue e pode causar, então, dispneia, taquicardia, pode causar convulsões ou até levar à morte. Então, é importante o detalhe aqui que não se deve utilizar folhas frescas para o preparo de chá de maracujá.
Na quarta consulta do nosso paciente, o exame clínico neurológico cardiovascular estavam estáveis, voltou a reduzir o peso corporal, retomou o controle da ingestão alcoólica, embora tenha tido pouca resposta no perfil lipídico. Quer dizer, ele procurou fazer tudo, mas a resposta do colesterol e dos triglicerídeos não foi tão boa quanto a que tinha acontecido quando ele estava utilizando as estatinas. Dessa forma, a prescrição precisou ser modificada, e a modificação aconteceu, primeiro, na alcachofra, né, que é a Cinaris colimas, aumentou a dose de 300 para 500 miligramas por cápsula, manteve a tomada em 2 vezes por dia, e acrescentou-se, então, a vitis vinífera, que é a uva, né, da qual a gente utiliza as sementes, porque a vitis vinífera tem uma capacidade antioxidante bastante significativa e também ajuda no controle da dislipidemia. E aí, nesse caso, utiliza-se o extrato seco padronizado em 95% de procianidinas, na dose de 150 miligramas por cápsula, tomando uma cápsula 2 vezes ao dia. A ginkgo biloba foi mantida, né, na mesma dosagem, e a passiflora também. E a conclusão desse caso é que a continuidade do tratamento, a manutenção dos cuidados próprios que ele tinha que ter mantido desde o início, né, os cuidados pessoais, né? Esse paciente se manteve assintomático, né, com os níveis de colesterol e triglicerídeos dentro de um patamar satisfatório e encontra-se bem até o presente momento. Então, esse é o caso, que eu espero que seja útil para vocês utilizado como uma prática clínica dentro da atenção primária.